Graça e paz a todos, da parte do nome do nosso soberano e eterno Pai. Eu tô aqui para gravar um vídeo porque por muitas vezes o Senhor falou comigo, muitas vezes, e eu acabei não falando, e há uns anos o Senhor já vem me mostrando. O Senhor me mostrou no ano de 2019 a respeito do Covid. Eu não tive compreensão e entendimento. Certa vez eu estava orando e o Pai me deu uma visão onde eu via uma rocha muito grande. Essa rocha se transformava em um gigante e esse gigante saía pisando continente por continente. Era um gigante de pedra muito grande. E no meio dessa visão eu vi uma prateleira de muitos livros de medicina. E de repente esses livros começavam a cair na minha frente. E o Pai falava assim: filha minha, não haverá cura até que esse gigante atravesse toda a terra. E quando o Pai falava isso, eu via muitas bandeiras de muitos países, eu via muito choro. E eu não tive compreensão. Em dezembro de 2019, eu tive um sonho que eu estava na Itália e eu vi uma comitiva chegando de sacerdotes. E quando essa comitiva chegava perto de mim, eu tinha muito medo, muito medo. E ali, no lugar que eu estava, eu vi um demônio em forma de fumaça que vinha muitas vezes sobre mim e ele sussurrava no meu ouvido a palavra machera. E ele sussurrava como um demônio. Eu ficava muito assustada, eu tentava repreender aquilo, mas aquilo era muito forte, eu tinha muito medo. E no momento em que eu tentava repreender, que eu olhava para a porta, eu via o Papa me olhando, só que a face dele tinha uma máscara. E eu via os olhos escuros e a máscara do Papa. E o demônio vinha ao meu ouvido em forma de fumaça e gritava: machera, machera. E eu acordei apavorada e quando eu busquei no Google era a palavra italiana para máscara. E no ano de 2020, eu tive um sonho que eu me via sendo arrebatada em espírito, subindo até as nuvens. E quando eu chegava nas nuvens, eu via um batalhão de anjos. E eu tinha vergonha de estar perto deles, porque havia neles um temor tão grande. O olhar deles me passava vergonha e constrangimento. Eu tinha vergonha de estar perto deles, porque a adoração deles era um nível tão diferente da minha. Eu me sentia como uma criança. E mesmo estando alegre por estar ali, eu tinha vergonha, eu não conseguia levantar minha cabeça, porque o olhar daqueles anjos era um olhar de temor, de santidade, que eu não conseguia compreender, como se eles compreendessem de fato o Pai, num nível onde nós nem chegamos perto. Nisso eu continuava subindo, eu via atravessando a atmosfera, eu passava pelo espaço porque eu via uma escuridão muito grande e eu chegava em um lugar como se fosse um planeta e ali havia muita rocha. E naquele planeta o Senhor começava a me dar muitas visões e eu via uma guerra, eu via prédios caindo, eu via muito choro, muito grito, um cenário de guerra. E nisso eu começava a chorar, eu falava: Pai, tenha misericórdia. O Senhor falava assim: todas essas coisas acontecerão, filha minha, todas essas coisas acontecerão. E ele falava: é necessário que você entenda que haverá a terceira guerra mundial. Quando você ouvir falar a respeito da Ucrânia, a guerra iniciará a partir de lá. E eu chorava e falava: Pai, o que será de cada um de nós? Nisso eu via a guerra chegando até Israel. Ele falava: essa guerra chegará até Israel. Então eu deitava assim, eu me acolhia no chão chorando e eu falava: Pai, tenha misericórdia de nós, somos teus pequenos. Quando eu falava isso, eu vi uma rocha. Atrás de mim surgiu uma rocha. E dessa rocha surgiu uma fonte de água. E nessa fonte de água, uma mão surgia. E a mão se enchia daquela água. E ela vinha até a minha boca. E quando eu bebia daquela água, eu sentia o frescor. E o Senhor falava assim: filha minha, aquele que crê em mim, darei de beber da minha fonte de água da viva.
aquele que crê em mim, eu cuidarei de vocês. E ali o Senhor começava a falar muitas palavras de amor sobre o cuidado, que aquele que permanecesse nele, ele iria cuidar, ele iria zelar. E eu chorava tanto, tanto. E há cerca de 2 meses, eu tive outro sonho. Eu me via em uma sala, via um médico, eu via alguém sendo aplicado a injeção que parecia de fato vacina. Eu via um homem e esse homem falava para mim: tá vendo aquela velha? Ela está endemoniada e acorrentada. E ela tem uma fúria muito grande. Eu falava: então eu vou lá, vou repreender esse demônio. E ele falava: não se preocupe com a velha, se preocupe com aquele menino que está correndo ali. Quando eu olhava para o menino, havia um demônio nele, que o menino encostava em um prédio, o prédio caía. Se ele pulava em um carro, o carro capotava. Então era como se houvesse um espírito de destruição. E eu começava a correr atrás daquele menino. No que eu começava a correr atrás dele, ele entrava em um túnel. E eu entrava atrás desse túnel. Mas quando eu saía, eu já estava em outro cenário, eu me via em uma praia. E muitas pessoas estavam andando assim comigo. Quando eu falo muitas, eu via muitas pessoas naquele lugar, mas havia mais ou menos umas 5 ou 6 que eram diferentes. E o pai falava assim: essas pessoas também estão tendo o mesmo sonho que você. Estão espalhadas pelo mundo. Quando eu chegava naquele cenário daquela praia, eu olhava para o lado e eu via uma guerra, mas os soldados lutavam com aquelas roupas antigas, sabe? Com aquela cruz na frente, as roupas brancas, aquela cruz vermelha. E eles estavam lutando e o pai falava sobre essa guerra religiosa. E que essa guerra religiosa daria início a uma outra guerra. E aí eu já via um cenário de guerra mesmo, de destruição, de bombardeio. E então eu me esqueci de falar no outro sonho que o Senhor falava que a guerra seria uma guerra também travada no mar. E eu via muitos mísseis sendo lançados de